A paz do Senhor, irmãos, amigos, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por mais esta oportunidade de poder aqui nessa noite trazer aos irmãos o subsídio da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus Missão, aula que será ministrada domingo, né? É a aula número 12 e é dessa revista aqui, ó. Uma revista que traz por título Fruto do Espírito, né? Uma revista muito boa, uma revista bem interessante. Eu gostaria, junto com os irmãos, de estar fazendo algumas considerações aos irmãos que vão dar aula, aos irmãos que gostam de estudar a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a estar junto comigo para que nós possamos estar aprendendo. Eu sou o pastor Reginaldo Mota. Gostaria de pedir para você que você possa dar o seu joinha aí, que você possa compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário também, que para mim é muito importante. Gostaria que os irmãos estivessem interagindo comigo, para que nós possamos estar cada dia mais melhorando a capacidade das aulas, né? Melhorando o conteúdo, enfim, tudo para a glória do nome santo do Senhor nosso Deus. Nós vamos estar estudando a lição de número 12, lição esta que traz por título Ética Profunda. Contra essas coisas não há lei. O texto áureo está em João capítulo 14, verso 26, que diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. A verdade aplicada diz assim: as 9 virtudes abrange, primeiro, a atitude do cristão para com Deus, segundo, a atitude do cristão para com o próximo e terceiro, a atitude do cristão para com ele mesmo. O texto bíblico da leitura está em Mateus capítulo 7, do verso 13 até o verso 23, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Então, a lição, ela tem alguns objetivos. Primeiro objetivo: incentivar a revitalização da ética do fruto. Diferenciar o fruto e os dons do Espírito. Relacionar frutos letais à vida cristã. Amém, meus irmãos? Esse
o esboço da a leitura bíblica, né, que nós lemos, e o esboço aqui do que nós vamos abranger nessa noite, nesse estudo. Amém, meus irmãos? Então é assim, a introdução diz assim: o que Paulo afirma a partir desta frase é extremamente relevante para a nossa reflexão. As leis existem para refrear o mal, para dar um senso de justiça. Entretanto, essas virtudes que compõem o fruto do Espírito são virtudes louváveis, e contra elas nenhuma lei pode existir. Nenhuma forma de cerceamento pode contra qualidades tão nobres. As 9 virtudes produzidas em nós pelo Espírito Santo abrangem 3 áreas. Primeiro, a atitude do cristão para com Deus, a atitude do cristão para com as pessoas e a atitude do cristão para com ele mesmo. Um dos maiores juristas do Brasil, Capistrano de Abreu, entrevistado certa ocasião sobre a ineficácia e descrédito das leis do nosso país, em nosso país, muito boas, mas quase sempre burladas, sugeriu que a melhor coisa seria que todas elas fossem queimadas e se fizessem uma só. Cada brasileiro fica obrigado a ter vergonha, inconsciente ou não. O que esse jurista estava buscando era uma moral sadia, uma qualidade como mansidão, domínio próprio. Ele buscava o espírito desta frase: contra estas coisas não há lei. A lei não pode mandar no fruto do espírito. Trata-se de ética profunda. Maravilhoso, né, irmãos? Então, a página 76, aí o tópico 1, traz por título assim: o fruto do Espírito não é opcional. É muito interessante, meus irmãos, e vale a pena nós destacarmos aqui algumas características um tanto quanto interessantes. É que todo conhecimento bíblico, ele não pode ser apenas para termos um acervo de maior valor, mas sim para nós sermos ainda mais capazes de anunciarmos a palavra de Deus, que nós possamos ser ainda mais capazes de anunciar o Evangelho, mas com firmeza, né? E ética profunda, né, que é o tema, o título, né, ética profunda, contra essas coisas não há lei. Ética profunda. Primeiro, ética, nós temos que entender que ética, quando nós falamos de ética, ética se trata de um conjunto de normas, normas morais, princípios morais e valores morais. A ética, ela pode ser doutrinária em forma de princípios, costumes, regras e normas. E a ética pode ser aplicada no caráter de cada um, trazendo à pessoa, primeiro, amor próprio, autoestima e honra. Ética também pode ser entendida também como uma força de decisão da nossa parte para algo moral. Então, meus irmãos queridos, a ética vai bem em todos os níveis, seja na área da fé ou seja na área social, no nosso convívio. Todos nós gostamos de ser tratados com respeito. Todos nós gostamos de ser tratados com ética, com bom senso, com respeito, com educação. E o primeiro tópico aqui que fala o fruto do Espírito não é opcional, né? O fruto do Espírito, ele não é opcional. Este é o princípio mais urgente e que mais carece de uma reflexão na atualidade. O fruto do Espírito não é opcional. Essa verdade não pode ser negligenciada, pois a sua essência é a garantia de nossa busca por dimensões mais profundas da espiritualidade sadia. Quando não damos a devida atenção a essa verdade fundamental da vida cristã, nos tornamos um perigo para nós mesmos.
todo e qualquer projeto sério de espiritualidade só tem um real valor quando está alicerçado na experiência cotidiana do fruto do Espírito. Então, meus queridos irmãos, segundo a lição aqui, nós podemos compreender que é impossível expressar o caráter de Cristo, né, sem haver o fruto do Espírito. É impossível nós expressarmos o amor de Deus sem termos o fruto do Espírito, sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, interessante aqui, meus queridos e amados irmãos, é que nós, para fazermos um papel relevante sobre a face dessa terra, nós temos que entender que para fazermos um papel sério, um papel relevante, um papel de valor, só terá valor quando este papel for alicerçado numa experiência cotidiana, ou seja, se nós formos falar do amor de Jesus, se nós formos pregar a palavra do Senhor nosso Deus, não pode ser algo apenas lá no lugar, na hora que nós estivermos falando do amor de Jesus no evangelismo. Isso tem que estar enraizado dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. Nós temos que amar dentro, a hora que nós estamos dentro do nosso grupo fazendo evangelismo e também fora dele. Quando nós estivermos sozinhos, você é capaz de amar? Então, a revista ela vai passar para nós que o fruto do Espírito é indispensável para que nós possamos ter uma vida plena na presença do Senhor nosso Deus. Não há como viver uma plenitude cristã na experiência humana sem o exercício diário dessas virtudes. Isso é quando nós exercitamos diariamente, quando nós buscamos andar no Espírito, sermos cheios do Espírito Santo. O que o fruto do Espírito nos oferece não é paralelos em outras fontes. Aliás, não há outras fontes onde conseguir essas qualidades. Amém? Elas tocam as dimensões mais íntimas, mais profundas de nossa humanidade e as levam na direção de um encontro perfeito com nossa fragilidade e a força de Deus. O que nos assegura uma dinâmica de vida espiritual realizadora e um poder para lidar com as agruras da nossa própria pecaminosidade. Diante disso é evidente que o fruto é indispensável. Não podemos jamais esquecer que o desafio de cultivar esse fruto já é em si mesmo um alvo a prosseguir, né? Então, meus irmãos, você já imaginou se a nossa sociedade vivesse isso, cultivar isso, como seria, né? Então, não abra mão, né, de forma alguma do Espírito Santo. O fruto do Espírito é algo para que nós venhamos a almejar, é algo para que nós venhamos a nos dedicar cada dia mais na busca do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele não é dispensável ou não é algo secundário. Sem que haja o fruto do Espírito, meus irmãos, em nós seremos apenas pessoas religiosas. E de pessoas religiosas o mundo está cheio. Nós fomos chamados para fazer a diferença e desfrutarmos do melhor somente com a presença do Espírito Santo, né? Servir, adorar verdadeiramente, sem a presença do Espírito Santo em nós, fica difícil. Infelizmente, por causa do modismo, que diz que é possível o cristão sem Cristo ser cristão. Você já viu isso? O modismo? O modismo que nos ensina que é possível você ser cristão sem ter o Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo. Tempos difíceis, tempos que a igreja tem se inchado, né? E por sua vez ela tem se esfriado com reuniões sem a presença do Espírito Santo, mas ainda há
tempo, busque a Deus. Você que está me assistindo através deste vídeo, busque a Deus, sinta o Espírito Santo com o seu fruto maravilhoso nos abraçando e nos ensinando a cada momento a sermos melhores, que esse fruto, ele nos é dado para nos capacitar mais e mais a cada dia na nossa caminhada cristã. Então, meus queridos e amados irmãos, nada pode substituir. O fruto do Espírito, ele é inegociável, ele é indispensável, ele é inegociável. Então, meus irmãos, é extremamente ante Deus o processo de compra e venda de qualquer realidade espiritual. E nós temos visto isso, não temos? O que o tentador ofereceu a Jesus no deserto, né? Em Mateus capítulo 4, foi justamente todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele sabia que um dos anseios básicos do homem é o dinheiro. Veja bem, o que ele não sabia era que um homem que tem a vida baseada no maravilhoso fruto do Espírito Santo, guarda o tesouro na mansão celestial. Então, meu querido, minha querida irmã, tem gente aí cobrando, né? Tem gente vendendo, tem tanto comprando, querendo comprar, como querendo vender realidades espirituais. Porém, a verdade, meus irmãos, é que se eles estão fazendo isso, é porque não tem o fruto do Espírito. Não tem o fruto do Espírito. Qual fruto do Espírito? Nós podemos falar da ternura. O que é a ternura? É a nobreza da alma. Quantas pessoas estão vivendo por aí sem essa nobreza na sua alma? Quantas pessoas estão vivendo aí querendo negociar a fé? Cobradores cobrando para pregar a palavra de Deus. Cantores que estão fazendo do altar algo, uma banca de comércio. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Foi nos dado a palavra da salvação, ela veio de graça e através da graça de Deus. E nós, aleluia, não temos o direito de barganhar com Deus. Veja bem, o fruto do Espírito, ele não é negociável. Ele é algo inegociável. Perdão, irmãos. Pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite. O que pode substituir o amor? Será que o mundo tem algo para negociar? Não tem nada para negociar. Nada pode substituir o amor. O fruto do Espírito, ele deve penetrar em todos os nossos relacionamentos. O fruto do Espírito, ele deve transpassar todos os conceitos de uma sociedade que não conhece a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque o dimensionamento entre os frutos e os dons, existe uma diferença. A grande confusão feita entre essas duas realidades espirituais promove uma distância da verdade e do crescimento espiritual. A ausência, tanto de um quanto do outro, desponta como uma das causas da crise espiritual que a igreja da atualidade enfrenta. Nós podemos ver dois exemplos extremos. De um lado, essas coisas terríveis, misticismos religiosos, coisas que nós olhamos hoje e dá até vergonha, né? No meio evangélico, quanta bizarrice, né? O extremo da bizarrice, onde qualquer manifestação, por mais grotesca e absurda que seja, ganha status de dom espiritual. Misericórdia, irmão. Agora, o outro extremo também é o extremo da apatia, onde o descaso pelos dons é tão grande que chega a colocá-lo na lista de extinção teológica. Temos que tomar muito cuidado com tudo isso, não é verdade? Porque não podemos nós, aleluia, vivermos desta forma. Temos que ter cuidado com os dois extremos. O Espírito Santo, ele ainda opera no meio da igreja. O Espírito Santo ainda se manifesta no meio da igreja. Mas temos que tomar cuidado, irmãos, porque
onde não há renúncia para servir a Deus, Satanás entra e lança então no meio daqueles que não querem renunciar situações a quais eles começam a ser enganados por espíritos enganadores, enganados e levados por situações a quais eles vêm dar ouvido, comichão no ouvido e ouvido a doutrinas de demônios. Então, tomar muito cuidado com isso aí. Diferença entre dons e dons, o mesmo fruto. Diferente dons e o mesmo fruto, melhor dizendo. Diz assim a revista: o Espírito dá diferentes dons a diferentes cristãos, mas ele atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos. O Espírito trabalha os dons no sentido de fortalecimento da mutualidade, ou seja, da solidariedade, da coletividade, é o princípio da cooperação. Ele afirma a unidade e a celebração das diferenças. Os irmãos são contemplados com diferentes dons para que as diferenças não sejam excludentes, ou seja, as diferenças não venham a ser excluídas, mas complementares. Um completa o outro. Já a manifestação do fruto do Espírito é a mesma em todos, aleluia, e em toda a totalidade do homem, glória a Deus. É holístico, ou seja, atinge o homem em sua integralidade. O fruto do Espírito é trabalhado em nós de forma plena e completa. Não pode ser dividido em 5 qualidades para um determinado irmão e 3 para o outro. Todos são chamados a desenvolverem todas as virtudes que compõem esse fruto. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos queridos e amados, nós temos que entender que dons, quando se fala em dons espirituais, quais são os dons espirituais, né? O espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza e de conhecimento e de temor. Espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Glória a Deus. Então, e o fruto? O fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque, como nós aprendemos na lição, os dons espirituais, um dom completa o outro. Você pode ter um dom e eu posso ter um outro dom do Espírito Santo. Mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E um dom completa o outro. Agora, todos nós podemos ter, né, o fruto do Espírito na sua totalidade. Eu posso ter amor, você também pode ser cheio de amor. Todos nós podemos ter amor, todos nós podemos ter gozo, todos nós podemos ter paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, todos nós podemos ter mansidão, domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5, verso 23. Então, meus queridos e amados irmãos, temos que tomar os devidos cuidados para que nós não venhamos a cair, né, em descrédito com toda esta situação, haja vista que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Nós somos chamados, você é chamado para desenvolver todas as virtudes que compõem esse fruto. Não separadamente, mas você foi chamado para cumprir na integridade todos os dons, todos os gomos do fruto do Espírito que está em você. Então, fique tranquilo que o fruto do Espírito é trabalhado em nós de forma plena e de forma completa. Glória a Deus. Outra situação, 2.3, o fruto do Espírito confere legitimidade
ao uso dos dons. Os coríntios eram batizados e ricamente dotados dos dons do Espírito. Entretanto, provaram ser cristãos não espirituais porque lhes faltava a qualidade moral do amor. Eles se vangloriavam de uma certa plenitude, o que fez Paulo escrever-lhes com um tom irônico. Já estes fartos, né? 1 Coríntios 4:8. Estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do amor. Sem o amor, os dons são sem valor. O amor requer os dons como equipamento necessário para poder servir aos outros. O fruto do Espírito confere a legitimidade e a autoridade dos dons. Talvez diante dessa análise, alguém questione: em qual área tanto o fruto como os dons são iguais? E a resposta é: em duas coisas básicas. São iguais porque são ministrados pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus, e são para edificação. Então, nem tudo o que brilha, meu irmão, é ouro. Cuidado, já diz o ditado: lata vazia também faz barulho. Então nós temos que tomar muito cuidado. A igreja de Coríntio era cheia de dons, mas não tinha o amor. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar então que de nada adianta você fazer todas as coisas. Se não tiver amor, não adianta. Amém? Pegue a sua Bíblia, leia lá em 1 Coríntios capítulo 13 e você vai ver um relato maravilhoso. E o amor, aleluia, ele é fundamental para que nós possamos cada dia mais exercitarmos no dia a dia o fruto do Espírito para com o nosso próximo, para com aqueles que estão à nossa volta. Amém, meus irmãos? Então, o ponto 3 aí, a antiética moral. Diz assim, ó: ambição desmedida, vingança tatuada de castigo divino, falsa espiritualidade, o engano da autossuficiência que acaba gerando os absurdos dos teólogos sabe tudo. Gente que não submete as ideologias à palavra de Deus, os evangelistas estrelas, gente que não cria raiz porque vive em busca do brilho dos astros, os terríveis administradores da corrupção, gente que não pode ver dinheiro porque é seduzida pelo triângulo do inferno: dinheiro, fama e poder. Os horríveis profetas apóstolos da ilusão, gente viciada em mágica, palhaços da espiritualidade e do poder que tentam comprar a fé e vender a alma no banco da celestialidade. Que coisa, né, irmãos? Então, nós vamos ver aqui que infelizmente isso acontece e é algo lamentável, né? Pessoas ambiciosas, né? Pessoas que não exercem o fruto do Espírito, não se encheram do Espírito Santo, pessoas que usam o altar para falar que Deus vai castigar se você não fazer isso ou aquilo, né? Usa a espiritualidade como uma alavanca para querer se promover, né? Teólogos que dizem saber tudo, gente que não se submete, gente que não busca a palavra de Deus, né? Tá cheio de estrela, né? Pessoa querendo brilhar dentro das igrejas, né? Então, esse triângulo aqui do inferno que é dinheiro, fama e poder, né? Então, a antiética moral, antiética, meus irmãos, é o antônimo de ética, ou seja, enquanto a pessoa ética se comporta, né? Enquanto a pessoa que é ética se comporta no meio social, visando o bem comum, o bem de todos, né? O antiético, por sua vez, né? Tem comportamento social individual. Ele quer somente ver o lado dele e nada mais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente dentro das igrejas uma grande gama aí de pessoas dessa forma tem
infelizmente, tido até oportunidade, subido no púlpito, no altar, né, e falado de púlpito coisas horríveis, e nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque esse pessoal são viciados em mágicas, esse pessoal só vive de misticismo religioso e, como diz aqui, palhaços da espiritualidade e do poder que tentam comprar a fé. Aleluia, glória a Deus. Isso é algo lamentável, é uma antiética moral, né? A igreja que nós estamos vivendo está passando por tempos difíceis. E eu e você temos a responsabilidade de mudar isso. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença, né? Por que nós temos que aceitar tais situações dessa? Os pastores têm que acordar, têm que parar de trazer pessoas dessa forma para pregar dentro da igreja, para fazer movimento. O que é isso, meus irmãos? Nós precisamos de voltar a ter ética moral, aí não sermos antiéticos morais, né? Então, vamos para o outro ponto aqui, né? Que isso aqui está até saturado, né? O 3.2, frutos de aparência. O fruto do Espírito de Deus tem a magnífica característica de permanecer. E o fruto de aparência permanece, né? São como aquelas frutas que você vai nas lojas e são frutas aos olhos tão bonitas, tão lindas, mas no final são frutas de plásticos, né? Já viu aquelas frutas, aquelas cachos de uva bonito, aquelas laranjas, aquelas bananas, aquelas coisas mais lindas? Então, mas lá quando a gente pega, a gente vê, né? Pode até ter cheiro de fruta, pode até ter cor de fruta, e algumas até possuem, né, o cheiro artificial da fruta, me parece, mas não é fruta. Então, essa tendência do artificial, essa tendência do sintético, isso é muito perigoso, né? Fazer sem ser, pregar sem viver. Então nós temos que tomar muito cuidado. Isso é a tragédia dos que alimentam uma antiética, ou seja, uma antiética moral, tentando esconder o que? A podridão do caráter com o recurso da fantasia. Pessoas mascaradas, são pessoas que voltaram às fábulas, conforme está em 2 Timóteo capítulo 4, verso do 1 ao 4, né? Quando as aparências prevalecem sobre a essência, então estamos condenados ao fracasso, à morte espiritual. Há frutos que por fora são belos, são maravilhosos, apetitosos, convidam o olhar e o apetite, mas por dentro são podres. O fruto ministrado pelo Espírito Santo de Deus tem a característica de permanecer. O fruto do Espírito Santo é diferente deste fruto aqui, esse fruto falso, que parece, mas não é, bonito por fora e podre por dentro, né? Já o fruto gerado pelo Espírito Santo, além de uma aparência, né, ilusória, já o fruto gerado pelo Espírito errado, melhor dizendo, perdão, irmãos. Já o fruto gerado pelo Espírito errado, além de uma aparência ilusória, está condenado em sua própria falsidade. Jamais o fruto do Espírito é dessa forma. O fruto do Espírito permanece. O fruto do Espírito transforma a vida do ser humano e a vida daqueles que estão à sua volta. O fruto do Espírito faz de você uma pessoa melhor. O fruto do Espírito te ensina a respeitar e ser respeitado. O fruto do Espírito é algo maravilhoso, meus irmãos. Temos que tomar cuidado para não vivermos de aparência. Tem pessoas que não querem orar, não querem buscar a Deus, mas querem estar pregando, querem ensinar,
querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas não tem coragem de dobrar o joelho e não vivem o que falam. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, para nós não cairmos em tal descrédito, porque se assim acontecer conosco, nós vamos acabar nos frustrando e nós vamos acabar servindo de vergonha. E é lícito que venha os escândalos, mas a Bíblia diz que ai daquele por quem vier esse escândalo. Amém? Então temos que tomar muito cuidado, temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Frutos venenosos. Vamos ver aqui, ó. Nem todo fruto pode ser ingerido. É verdade? Então, quando o espírito errado libera sua maligna seiva, gera também os venenos da alma. Esses venenos aparecem em diversas formas. Veja bem, exaltação, orgulho, indiferença, falsidade, hipocrisia e muitas outras formas nocivas, absurdas, prejudiciais à igreja como o corpo de Cristo. Uma língua contaminada pelos venenos da alma é capaz de produzir as mais terríveis tragédias dentro da igreja. Quando a alma está afetada pelos germes que infestam os frutos envenenados pelo pecado, tudo perde o encanto, né? A vida perde o sentido, a espiritualidade perde o centro. Somos chamados a compreender que o espírito errado age numa sociedade indiferente à verdade, ou seja, queridos irmãos, que o diabo venceu e que nós temos apenas que nos conformar com a realidade, infelizmente. Mas não é dessa forma. O diabo não venceu coisa nenhuma. O diabo é um derrotado. O diabo ele está subjugado e o destino dele está traçado já, e é o lago que arde com fogo e enxofre. Agora, somos chamados a compreender que o espírito errado está agindo na sociedade indiferente à verdade. Tudo bem, mas nós não nos conformamos com essa situação. Nós não nos conformamos. O diabo ele quer implantar na nossa mente que isso é assim mesmo, que não tem mais jeito, que cabe a mim e a você apenas olharmos para tudo isso e entendermos que as coisas estão indo de mal a pior. Não está indo de mal a pior. Sabe por quê? Porque existem homens e mulheres de Deus sobre a face dessa terra. Você é um homem de Deus. Porque se você não fosse uma pessoa de Deus, você nem estava assistindo esse vídeo. E eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém, meu querido? Então vamos orar, porque o diabo, aleluia, ele não vai conseguir nos vencer, né? Por mais que possa haver pessoas que estão se exaltando, orgulhosas, indiferentes, falsas, hipócritas e muitas outras coisas mais aí, existem aqueles, aleluia, que estão com o coração cheio de amor, com desejo de abraçar um próximo e dizer, você é importante para Deus. Não desista, não olhe para o homem, olhe para Deus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O Senhor é tudo para nós, amém? Conclusão. Essas advertências precisam estar cada vez mais claras em nossa mentalidade cristã, pois somos chamados a viver em uma vida santa, sem as neuroses dos místicos de plantão e sem os apelos de uma sociedade viciada em mídia e aplauso. O herói cresce com a propaganda, o santo com a discrição. Nossa ética é mais profunda. Nossa ética tem raízes. Amém, meus irmãos? A cruz carrega a imagem do ladrão, do quebrado, do oprimido, do ferido, mas também mostra a libertação. A cruz é a exposição crua da graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a graça é amor escandaloso de Deus. Oh, coisa boa, oh, coisa maravilhosa, saber que a graça nos abraça, não é verdade, meus irmãos? Então, aleluia, que nós possamos, em nome de Jesus, cada dia mais, sermos
pessoas cheios da presença de Deus. Que nós possamos verdadeiramente, meus irmãos, buscar fazer a diferença, buscar estarmos cada dia mais na presença de Deus, com alegria, com singeleza de coração, com simplicidade, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido tão bom nas nossas vidas, não é verdade? Então, meus irmãos, que nós possamos nos esforçar. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Seja cheio do Espírito Santo. Receba poder do alto. Tenha uma vida de espiritualidade abundante. Busque a Deus. Dê liberdade plena para que o Espírito Santo ele venha reproduzir em você o caráter santo de Jesus Cristo nas suas ações, no seu palavreado, na forma de agir e pensar, né? Harmonize o fruto e os dons. Seja uma pessoa que tenha dons, mas, aleluia, não deixe de ter o fruto. Não deixe de ter o fruto, aleluia. Procure usar aquilo que Deus tem te dado, essas ferramentas maravilhosas. A glória de Deus, aleluia, é para a edificação do corpo, da igreja de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero orar nesse momento. Feche teus olhos, curva tua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, eu te agradeço por essa lição, pela vida deste irmão, desta irmã, meu Pai. Meu Deus, agradeço, meu Pai querido, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Que possamos, ó Deus querido, ter os nossos princípios e valores inegociáveis a cada dia, Pai. Que não venhamos a nos vender, Pai, para a hipocrisia deste mundo, a falsidade, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, ter uma vida santa, em santidade, buscando a Tua presença a cada dia. Senhor, que nós possamos amar, que nós possamos, ó Deus, abraçar, que nós possamos, ó Deus, mostrarmos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, existe um povo sobre a face dessa terra que Te adora, que Te ama e busca fazer aquilo que a Tua palavra nos ensina com alegria. Pai, em nome de Jesus te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Querido e amado irmão, eu quero pedir a você, encarecidamente, que nos ajude orando por mim, pela minha família. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe. Amém.